Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Geografia no cursinho FEI. Falaremos sobre a constante transformação terrestre, juntamente da sua origem e como ocorre a interação dos agentes. Iniciando com o interior da Terra. O modelo proposto pela nossa ciência mostra a estrutura interna da Terra dividida em 3 camadas principais, separadas entre si por descontinuidades, locais de transição onde os materiais que constituem as camadas sofreram mudanças de densidade e composição química. A camada superficial é chamada crosta ou também litosfera e formou-se com o resfriamento do planeta. Essa camada apresenta 2 partes, uma mais superficial, chamada cial, e uma inferior, acima. Abaixo dessa crosta existe uma camada de magma, ou manto, cuja parte superior é conhecida como astenosfera. Nela ocorrem as correntes de convecção de magma, responsáveis pela movimentação das nossas placas tectônicas. A terceira camada é conhecida como núcleo, constituída principalmente por níquel e ferro. A ciência defende que essa camada está subdividida em mais 2 partes: o núcleo externo, formado por material pastoso, e o núcleo interno, que estaria em estado sólido devido à pressão exercida. A Terra surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos. Por meio do estudo de fósseis e datação de rochas, foi possível descobrir os principais eventos que aconteceram para a formação do nosso planeta Terra. A escala geológica do tempo é dividida em éons, eras, períodos, épocas e idades. O éon mais antigo é chamado Adeano, onde a Terra ainda era constituída por materiais incandescentes com altas temperaturas. Nessa fase, os materiais mais densos afundaram, formando o núcleo. Já a crosta formou-se por materiais de menor densidade. Nesse processo, houve a liberação do vapor com outros gases, formando uma atmosfera primitiva. A condensação e precipitação desse vapor formaram as chuvas, que deram origem aos primeiros oceanos, surgindo as primeiras formas de vida. O éon mais longo que tivemos foi o Proterozoico, onde ocorreram a consolidação das rochas. Também surgiram seres vivos mais complexos. Também nesse mesmo éon, algumas algas e bactérias liberaram oxigênio, o que alterou a constituição da atmosfera. O éon Fanerozoico é constituído por 3 eras: a Paleozoica, a Mesozoica e a Cenozoica. Na era Paleozoica, surgiram inúmeras espécies, como os vertebrados. Os seres vivos deixaram de viver exclusivamente na água. Geologicamente falando, houve a formação da Pangeia e no período carbonífero deste, as grandes florestas se formaram e foram soterradas, surgindo os depósitos de carvão que conhecemos hoje. A era Mesozoica foi marcada por intensas atividades tectônicas, devido à fragmentação e à separação da Pangeia. Nessa era viveram os dinossauros. A era Cenozoica dura até hoje. Nela formou-se as bordas das placas tectônicas. Em seu último período, o Quaternário, surgiu os seres humanos. A crosta terrestre é formada por minerais e rochas. Por definição, toda rocha é um aglomerado de minerais constituídos de elementos químicos que podem se combinar de diferentes formas. As rochas possuem origem de diferentes maneiras. As magmáticas, ou também chamadas ígneas, formaram-se devido ao resfriamento do magma. O material sofre um resfriamento tão rápido que não permite a cristalização dos minerais. As sedimentares são formadas devido à deposição de sedimentos de outras rochas pela ação do intemperismo ou pela deposição de matéria orgânica. As metamórficas formam-se quando rochas ígneas ou sedimentares passam por transformações causadas por mudanças de temperatura ou pressão próximas às áreas vulcânicas ou áreas de contato entre placas tectônicas.
Agora a gente vai falar um pouco, né, sobre o relevo e as suas transformações, né? Como a gente sabe, o relevo ele é bastante dinâmico. Então, ele está sempre se transformando a todo momento. Nesse exato momento, ele está sendo modificado. Só que algumas dessas transformações são facilmente visualizadas. Já outras transformações demoram milhares e milhares de anos para ocorrer. Essas transformações ocorrem pelos os agentes de transformações. Esses agentes são dois, é o que a gente vai ver, né, um pouco nessa aula, né? E esses elementos, eles são responsáveis pelas alterações e a construção das formas que observamos na superfície da Terra, né? Esses elementos, que nem eu falei, são dois. São as forças endógenas e as forças exógenas, ou agente endógeno ou agente exógeno. Os agentes endógenos são aqueles que surgem ou agem dentro da Terra, né? São conhecidos como os terremotos, o vulcanismo e o tectonismo, né? Eles atuam graças às forças exercidas pela movimentação do magma terrestre que movimenta as placas tectônicas. E esse movimento de afastamento ou choque entre duas placas é o que acaba ocorrendo os vulcões, os terremotos, além, né, da formação das montanhas e dos vales. A outra força, que é a força exógena, ela acontece acima do relevo, né, sobre a superfície da Terra. Alguns agentes, né, seriam a água, o vento, a própria ação dos seres humanos. As forças exógenas, né, esculpem as formas de relevo que se formaram e se transformaram ao longo do tempo, né, através das que a gente conhece como erosão. Indo agora para os tipos de relevo, né, existentes. Existem três, né. Indo para o relevo continental, existem as planícies, né? As planícies são formas de relevo relativamente planas ou suavemente onduladas e que se localizam geralmente em baixas altitudes, né? Assim, um pouco acima do nível do mar. Tem, em geral, uma origem sedimentar e recebem, né? Ou receberam grande quantidade de materiais eróticos de areias próximas com altitudes mais elevadas, né? Um outro tipo de relevo continental é o planalto, e como o próprio nome indica, os planaltos são superfícies de relevo plano, né? E são mais altos que as planícies, ou seja, possuem uma altitude média superior a 300 metros em relação às áreas ao seu redor. E os limites, né, dos planaltos são marcados como escarpas e são geralmente íngremes. Um outro tipo de relevo continental também é a depressão, né? As depressões são porções de relevo que possuem uma altitude mais baixa que as áreas do seu entorno, né, que foram desgastadas por processos erosivos e apresentam superfícies planas ou côncavas. Temos as montanhas, né, as cadeias montanhosas, né, são as formas de relevo que apresentam as mais elevadas altitudes, né, tem um relevo mais acidentados, encostas íngremes e vales profundos, né. Existem alguns tipos de montanhas, né, que são as montanhas tectônicas, que são frutos da colisão entre placas tectônicas, como o próprio nome diz, né, como no caso de dobramentos e falhamentos de origens tectônicas. E tem as montanhas vulcânicas, que são vulcões recentes ou que já foram extintos pela sua própria dinâmica, né? Constrói uma forma cônica que vai ganhando altitude a cada erupção solidificada. O outro tipo de relevo, né, que é o relevo submarino, né, possuem as plataformas continentais, que é a continuidade, né, do continente, só que submergida, né? O prolongamento da planície costeira em direção ao fundo dos oceanos, né? Tem as talude também, que é uma porção de relevo submarino que se caracteriza por uma inclinação acentuada e estreita, e as zonas abissais, né? Que é a porção mais profunda do modelado oceânico, né? Onde são encontradas diversas formas de relevo, como as fossas submarinas e algumas, né, dessas crostas submersas seriam tipo os montes marinhos, que são montanhas submarinas isoladas que permanecem submersas, ilhas oceânicas, né, que são formas de relevo que alcançam a superfície, que criando as ilhas, né, em geral é formada por um vulcão ou mais vulcões que ao entrar em erupções seguidas
foi ganhando cada vez mais altitude, né, até alcançar a superfície. Tem as dorsal meso-oceânicas, né, que são cadeias de montanhas localizadas no fundo do oceano, e as bacias oceânicas, que estão geralmente a 2.000 a 5.000 metros de profundidade, né, que possuem um relevo plano, suave, coberto de matéria orgânicas e sedimentos. E por fim, né, os relevos litorâneos ou os relevos costeiros, que são tipo modelos de relevo do litoral, né, que de acordo com sua fisionomia, origem e formação, são formadas, né, por golfes, deltas, ilhas, baías, cabos, penínsulas, enseadas, lagoas e dunas, rios e praias.